Este é o livro Desterro dos Mortos, é o meu quarto livro de contos. Foi publicado em 2001 e reeditado em 2012 e 2013. É um livro em que nós encontramos 12 contos ambientados em situações familiares, situações cotidianas, e que tem como um dos temas principais a questão da morte. Essa questão é tabu nos dias de hoje. A morte não é compreendida hoje como parte natural da vida, mas como uma tragédia, algo que se deve resolver e esquecer. Então, neste livro, nas 12 histórias, na sua maioria acontece essa situação em que os personagens passam por situações de perda de pessoas queridas, parentes, um irmão, uma avó, um pai, a mãe, um amigo, e refletem sobre isso. Mas nas histórias, a morte não é vista como uma tragédia, mas como uma experiência para a vida. Sem aquela tragédia, aquele sofrimento, a morte é vista como algo da vida, como algo que nos leva a refletir e a aprender com as coisas da vida, a entender melhor a nós mesmos, ao outro, e a importância dos afetos. São situações em que um irmão narra a história em que faleceu a sua irmã, ainda crianças, como é o caso do conto O Sorriso da Estrela. Ali o narrador conta que a sua irmã, que era portadora de necessidades especiais, morre aos 12 anos, e ele, um pouco mais novo, era um irmão que não dava a mínima para aquela irmã. Odiava o fato de ter aquela irmã, que tinha problemas e sofria bullying dos colegas por ter uma irmã com necessidades especiais. Agora, a sua irmã o amava profundamente, o chamava para brincar, para conversar, e ele sempre a repelia. Quando esta irmã morre, ele sente a dor da perda, o remorso daquele tratamento diferenciado, afastado. E ele então compreende que, ao contrário, ele amava profundamente aquela irmã e que aquela perda, portanto, é irreparável, porque ele não percebeu o amor fraternal daquela irmã, que era muito sensível, que inventava brincadeiras, que levava a refletir sobre as coisas. Então são histórias assim, em que, refletindo sobre a perda, o personagem, muitas vezes o narrador, compreende melhor seus próprios sentimentos, a sua experiência na vida, e se torna com isso mais leve, se torna, por assim dizer, melhor. Se torna melhor porque compreende os afetos, as trocas amorosas, o sentimento, a amizade, o amor. Isso é um tema muito atual, porque nós vivemos num mundo cada vez mais árido, um mundo em que as trocas afetivas são cada vez mais difíceis, em que a violência, a incompreensão, a intolerância são males cotidianos e que devem ser combatidos. Então, a literatura, ela nos oferece momentos, narrativas, situações que nos levam a refletir e aguçar o nosso senso crítico para esse mundo tão desumano que atualmente enfrentamos no dia a dia. Há uma outra história, por exemplo, em que um narrador vai nos contar a experiência que teve ao sair da cidade grande e voltar a uma cidade do interior a pedido do seu pai, que lhe fez esse pedido no leito de morte, que ele voltasse à cidadezinha do interior onde seu pai viveu, para conhecer os parentes que ele, narrador, nunca havia conhecido. Havia nascido e crescido na capital, nunca tinha ido àquela cidade do interior. E ele agora vai nos contar essa aventura de ir a uma cidadezinha do interior e conhecer o parente do seu pai, que era primo do seu pai, um homem idoso, um homem do campo. E ele então, homem da capital, homem urbano, vai se encontrar com um parente completamente rural, um homem voltado para a terra, para o amor aos animais, para aquela compreensão da natureza como parte da nossa vida. E ele então tem uma grande surpresa e ele descobre
que a sua sensibilidade se abria para essas questões, que ele voltava ali para reencontrar as suas raízes. Então, com isso, nós vemos que é uma história que nos leva a refletir sobre a necessidade de compreendermos o mundo para além de nossa vida cotidiana na cidade grande, essa cidade cercada de problemas aparentemente insolúveis, mas que muitas vezes respostas estão naquelas pessoas simples, que cultivam a natureza, cultivam a terra, são próximos dos animais e que veem um rio, uma árvore como quase um parente, como quase um irmão. Então são lições que nos levam a compreender a vida muito mais além, para além dos limites dessa compreensão voltada para os problemas da cidade grande. Ou seja, há uma questão ecológica e de percepção, de consciência da vida como algo que pertence também à terra, pertence também à planta, pertence à água, pertence ao rio. Nós somos seres da natureza. Então, o conto nos leva a refletir sobre essas coisas, sobre essas situações. Há também um outro conto que se chama Para Sempre, em que um adolescente, é a história de um adolescente que cresceu criado pela mãe e sem pai. E sempre, na sua curiosidade, ele pergunta à mãe quem é o seu pai. E a mãe diz, você não tem pai. Então, essa interdição nos leva a perceber que há um problema na origem dessa família fraturada, uma família sem pai. E como resolver essa história? Essa mãe, um dia, já no leito de morte, chama o filho e diz, você tem pai. E ela falece e ele sai ao mundo, levado por um amigo da família, para encontrar este pai. E como encontrar este pai? Este amigo poderia lhe dizer, desvendar esse mistério? Mas cabia a ele mesmo ir à busca e desvendar o mistério. E ele, enfim, vai encontrar o seu pai, mas ele encontra um túmulo. O seu pai é alguém que já está falecido. Ele ali compreende que sua busca chegou ao final, que ele não é mais um simples adolescente, ele agora é um homem adulto, e que ele é o pai e a mãe de si mesmo, que ele agora estava livre para cuidar de sua vida, e que ele não ia mais ter mágoa da mãe, ele não ia sentir falta do pai, porque, enfim, ele estava experiente, adulto, pronto para ir viver a vida dele. Então, este conto nos leva também a uma reflexão sobre a necessidade de encontrar essa autonomia psicológica diante da vida, de não ficar dependente de pai, de mãe, ou com mágoas de coisas do passado, passar a limpo a vida e se abrir ao mundo, enfrentar as dificuldades e viver plenamente com seus próprios recursos, sua própria compreensão, com seus próprios pés, com suas próprias mãos. Então, são histórias assim. E a literatura é importante porque nos traz essas histórias que são verdadeiras. Elas não são reais porque são criações do imaginário de um escritor, mas o escritor se baseia na vida, na realidade observada, pensada, intuída e até inventada, mas trazendo histórias que têm uma moral, que têm um ensinamento, que têm uma reflexão. E isso é importante ler, não apenas neste livro, Desterros dos Mortos, claro, mas em todos os bons livros de literatura, porque a pessoa se torna leitora, ela vai instrumentalizar a língua escrita para aguçar a sua compreensão das ideias, dos ensinamentos, da moral, da história, os valores que ali estão trabalhados, apresentados, as atitudes, os comportamentos, e ela aguça o seu senso crítico diante da vida. Ela se torna um cidadão capaz de avaliar situações, avaliar atitudes e tomar decisões mais produtivas, construtivas. O que eu digo aqui ao final é que leia livros de literatura, livros bons que trazem essa experiência da vida, lhe dando um preparo mais profundo para enfrentar as dificuldades, para vencer os desafios e se comportar no mundo com atitudes boas, com atitudes construtivas, sendo assim um cidadão que traz o bem para a sociedade.